Vamos lá, gente, continuar então a reclamação trabalhista, os requisitos da reclamação trabalhista aqui no processo do trabalho. Será que você lembra ainda quais são? Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos. Pedido. Como tem que ser o pedido? Certo, determinado e sempre líquido. Sempre, em qualquer procedimento, sempre. Sempre agora é simples, mas na hora da prova esse sempre aparece assim. Sempre você tem certeza que não está esquecendo nenhuma exceção? Aqui você tem que ser firme, sempre. Sempre líquido. Tem que ter data e assinatura e tem que ter o valor da causa. Gente, você não deve se assustar com relação ao pedido líquido aqui no nosso processo. Pedido líquido é assim, você tem que trazer o valor. Na prova de primeira fase, você não vai ter que fazer contas. E nem na prova de segunda fase, você também não vai ter que fazer contas. Uma vez caiu uma ação de consignação em pagamento na prova da OAB, na nossa prova unificada. Até hoje foi o único momento em que você teria que fazer, em que você esteve diante de uma peça que exigia contas na prova. E sabe o que o examinador fez? Ele dispensou a indicação de valores. Bastava que você colocasse R cifrão. A banca demonstrou qual é o seu perfil naquele momento. Nós vamos indicar que sabemos que tem que ser indicado, que tem que ser apontado o valor, R cifrão e pronto. E aí, além disso, você tem que observar uma coisa, para a vida agora. Você, claro, vai tentar trazer na sua reclamação trabalhista os pedidos com valores em reais aproximados do verdadeiro. É verdade. Em horas extras, R$15.000, R$16.000. Vai contar, sim, com o apoio de um escritório especializado em fazer contas, ou vai ter um setor no seu escritório especializado para as contas. Mas o rigor também não é exigido como você está pensando em centavos, em reais, enfim. Por quê? Porque a sentença não precisa ser líquida. Sabe o que o Rafael me lembrou uma vez? O Rafael me lembrou que na época do procedimento sumaríssimo, lá em 2000, e você lembra que para o procedimento sumaríssimo o pedido já tinha que ser líquido, você já tinha que trazer o valor? Pois bem, naquela época, a intenção do legislador era que a sentença fosse líquida. Então, se você pediu R$2.000 de horas extras, a sentença seria líquida. Aí você sabe o que ele me contou? Sabe quem foram para as ruas com panelas, apitos, megafones? Os juízes, gente. Os juízes dizendo que isso não era possível. Fizeram um panelaço e o inciso e o artigo 852i foi vetado. Brincadeira, né? Não, isso é só para ilustrar essa situação. A sentença, gente, ela não é líquida. Quer dizer que vai ter, então, se eu apresentar um valor de horas extras de R$10.000, lá depois, eu vou ter os cálculos que vai chegar ao valor de R$8.000, por exemplo? Sim, e você vai receber quanto? R$8.000. O que não pode acontecer é você ter apontado como valor 5 e você receber, já que os cálculos apontaram 8. Quando você indicar o valor, esse é o máximo que você vai receber. Ariana, então tá aí. Eu sempre vou jogar os valores, sempre vou jogar valores para cima, o mais alto possível. Mas e se houver improcedência? Se o pedido for julgado improcedente, você não vai ter que pagar honorários advocatícios sucumbenciais entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%? Vai ou não vai? Sobre o que você perder, sendo vedada a compensação. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, você realmente, na vida real, estará preocupado em indicar um valor para cada pedido muito próximo da realidade. Mas esse rigor de centavos, de tantos R$1.000, que tem assustado as pessoas, também não é para tanto. Não é para tanto, você pode ficar tranquilo, tá certo? E para a nossa prova? Para a nossa prova, eu não vou me preocupar de fazer contas. Eu sei, vocês e todos nós não gostamos muito das contas, não é verdade? Via de regra. Não vai ter que se preocupar nem para a primeira fase, nem para a segunda fase, com as contas aqui no processo. E na vida real, o rigor não é todo esse que estão pintando por aí. Claro que tem que ser aproximado, mas não com esse rigor todo e criando todo esse pavor em torno disso, compreendeu? Beleza, gente? Para a prova você tem que dizer, o pedido tem que ser certo, tem que ser determinado e tem que ser líquido. Eu tenho que trazer o valor em todos os procedimentos, seja firme, em todos os procedimentos no processo do trabalho. Agora vamos ao artigo 319 do Código de Processo Civil.
Gente, o artigo 319 do CPC, ele prevê praticamente a mesma coisa que a CLT. Quer ver? O que tem em primeiro lugar no 840, parágrafo 1º? Qual é o primeiro requisito que nós estudamos? Endereçamento. No CPC, no inciso 1º do 319, está escrito o quê? Endereçamento. Está descrito lá que você tem que dirigir a sua reclamação para o juízo competente. Por que juízo? Por que agora essa palavra juízo? Porque o legislador quis ser mais técnico e deixar claro que você não dirige para a pessoa do juiz, mas para o juízo como um todo, para o juiz, para o advogado, para os advogados, para o membro do Ministério Público, para todos que trabalharão aqui, certo? Então, ao juízo competente. Você tem que indicar o juízo competente ao que está no CPC. Endereçamento, qual é o segundo ponto? Qualificação. Qualificação também está no CPC, no inciso 2, no inciso 2º. Qualificação. E alguns detalhes surgiram com o novo código. Você tem que trazer o nome, prenome, estado civil, tudo isso já tinha, mas tem que trazer a existência de união estável, tem que trazer o CPF ou CNPJ, união estável, CPF, CNPJ e o e-mail também das partes. Então, endereçamento na CLT, endereçamento no CPC. Qualificação na CLT, qualificação no CPC. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos. Fatos e fundamentos jurídicos na CLT, fatos e fundamentos jurídicos no CPC. Fatos e fundamentos jurídicos no CPC. Pedido. Como que tem que ser o pedido na CLT? Esse é o ponto alto do nosso estudo nesse momento. O pedido tem que ser certo? Diga aí, deixa fluir. Deixa fluir esse pedido que está em você, diz. O pedido tem que ser certo, tem que ser determinado e líquido. No processo civil, não se exige isso. Se exige pedido e suas especificações. Pedido, na CLT, data e assinatura, não tem no CPC. Valor da causa, tem no CPC. Valor da causa. E só tem mais 2 no CPC, que daí não se aplicam no processo do trabalho, que é a especificação das provas. Você não é obrigado, no processo do trabalho, a indicar as provas com as quais pretende comprovar as suas alegações. As provas são produzidas em audiência. E no processo civil, tem uma coisa lá, que é aquela audiência de conciliação ou de mediação. Você tem que dizer se tem interesse nessa audiência de conciliação ou de mediação. Se não tem interesse, aqui você não tem que falar nada, porque elas não existem. Audiência de conciliação ou de mediação, que tem lá no processo civil. Então, o que tem? Quais são mesmo os requisitos? Vê se você consegue lembrar. Endereçamento, endereçamento. Última vez. Qualificação, qualificação. Fatos e fundamentos jurídicos. Isso, fatos e fundamentos jurídicos. Pedido. Pedido. Pedido no processo do trabalho. Certo, determinado e líquido. Pedido e suas especificações do CPC. Data e assinatura. Valor da causa na CLT. Eu vou importar do CPC. Por quê? Gente, se você tem que trazer o valor de todos os pedidos, você tem 5 pedidos, cada um R$1.000. Qual é o valor da causa? O valor da causa não é a somatória dos valores dos pedidos? Então, agora, toda petição inicial vai ter valor da causa. Ainda que você não diga atribui-se à causa o valor de, você tem o valor da causa na própria petição inicial, porque o valor da causa é a somatória dos valores de todos os pedidos e você indicou o valor de cada um dos pedidos. Certo? Mas aí eu te pergunto, você tem que trazer as provas? Não. A vontade da audiência de conciliação e mediação? Não também. O artigo 320 do Código de Processo Civil também se aplica no processo do trabalho. O artigo 320, ele diz que você tem que juntar à sua petição inicial os documentos indispensáveis à comprovação dos fatos que alega. Então, documentos indispensáveis. E o 321, que também se aplica no processo do trabalho, ele diz: se faltar um dos requisitos da petição inicial, qualquer requisito da petição inicial, o juiz tem que conceder à parte o prazo de 15 dias. 15 dias para emendar ou para completar a petição inicial. Somente se a parte não observar essa determinação em 15 dias, é que o juiz indefere a petição inicial. Extingue o processo sem resolução do mérito. Certo? 320 documentos, 321, 15 dias,
e somente se a parte não observar esse requisito é que vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Tranquilo? Minha gente, já fomos longe, já vimos até aqui. 775, 775A, 789 da CLT, que prevê o mínimo e o máximo de custas. Tem máximo? Tem máximo de custas. Vimos o 789, parágrafos 3º e 4º, justiça gratuita no processo do trabalho. Vimos o 790B, honorários do perito. Vimos o 791A, honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Vimos o 793, litigância de má-fé, multa, indenização, honorários, despesas. Vimos o 793D, testemunha também paga multa, multa por litigância de má-fé se mentir ou omitir. Se mentir ou omitir, viu? Vimos o artigo 800 da CLT, há um procedimento novinho para a exceção de incompetência. Vimos o 818, ônus da prova no processo do trabalho. Postamos algumas fichas, perigosa essa matéria, excelente, que caia na prova que venha. Vimos o artigo 840 da CLT com os requisitos da petição inicial. E agora vamos ver um detalhezinho que pode ser uma alternativa de prova. A desistência da ação. Até onde é possível desistir da ação? Está lá no 841 da CLT. O artigo 841 da CLT, ele diz assim: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da contestação. Então, a contestação, e nós já vamos ver o outro artigo 847, que fala bem especificamente isso. Você pode apresentar a defesa eletronicamente, se o processo judicial eletrônico já estiver implantado. Agora, oferecida a contestação em audiência ou eletronicamente, já foi apresentada a contestação, aí o reclamante não pode mais desistir da ação, sem o consentimento do reclamado. Então, deixa eu desenhar aqui para você. Ajuizada a reclamação trabalhista, no processo do trabalho, ela é distribuída para uma das varas do trabalho, certo? Quando ela chega nessa vara do trabalho, automaticamente ele quem? O servidor encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. É na audiência no processo do trabalho que é apresentada a defesa. A defesa, de acordo com a lei, ela é oral, 847, no prazo de 20 minutos no processo do trabalho. Minha gente, mas não se nega a ninguém uma defesa escrita. Imagina, não se nega a ninguém nessa vida defesa escrita. E aí são duas possibilidades. Se o examinador não falar nada, é porque o processo é físico. E você vai dizer que a defesa é apresentada em audiência. Porém, se ele disser que já foi implantado o PJE, processo judicial eletrônico, aí a defesa escrita pode ser enviada eletronicamente antes da audiência. Eletronicamente, quando? Antes da audiência. É só isso que determina a lei, antes da audiência aqui no nosso processo do trabalho, ok? Agora, se a defesa for apresentada de forma oral em audiência, ou se a defesa escrita for apresentada em audiência, ou se o PJE já foi implantado e a defesa foi enviada eletronicamente antes da audiência, aí, gente, a defesa já foi apresentada. É possível a desistência da ação sem o consentimento do reclamado? Não. Tem que ter o consentimento do reclamado para que o reclamante possa desistir da ação. Desistência depois da defesa só com consentimento. 841, parágrafo 3º da CLT. Vamos lá, gente. Força, força, coragem. Está acabando. Não quero que você estude a reforma em nenhum outro lugar, tá? Tem gente, eu postei o vídeo para vocês, dizendo que vocês não podem perder a aula, e uma aluna falou, como é que eu faço para estudar? Por onde eu estudo? Por nenhum lugar. Estuda aqui com a gente. Passo a passo que vai cair. Esse material, as suas anotações e essas aulas são suficientes para nós pegarmos as questões de prova. Não estuda por nenhum lugar. Você já tem muita coisa para estudar. Aqui estão as questões de reforma que vão cair na sua prova. Pode confiar, tá bom? Então, vem. Agora o 843 da CLT. Parágrafo 3º. 843 foi uma pena. Aqui, ó, se eu pudesse, colocaria assim, sabe quando tem aqueles olhinhos e uma lágrima? Puxa vida. Sabe igual aquela carinha? Não é assim, né? Mas vamos imaginar que fosse tipo uma lágrima, assim, aquele emoji que tem uma lagriminha saindo de tristeza. É isso aqui, gente.
O preposto, ele não precisa mais ser empregado. Antes, o preposto, de acordo com o entendimento do TST, na verdade, isso não estava na lei. Era já o TST valendo-se da sua particularidade de legislar. Inventava coisas, mas tinha uma razão para isso. Queria-se evitar a indústria do preposto profissional. Hoje não. Hoje, o preposto está na lei, não precisa ser empregado da empresa. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é o preposto? O preposto ele está lá na audiência, no lugar do reclamado. Se o Thales fosse o nosso preposto agora, ele iria chegar aqui, venha Thales, prazer Ariana, prazer Thales, você veio como quem? Preposto. Eu falei, como que é mesmo o seu nome? Ele diria, Thales. Thales de quê, Thales? Thales Vinícius. Aí eu diria, não, Thales, você está enganado. Hoje o seu nome é Renato Saraiva. Hã? Isso, Renato Saraiva. Porque ele é o preposto. O que sai da boca do preposto é como se estivesse saindo da boca do próprio dono da empresa. O dono da empresa pode se fazer representar sempre por um gerente ou outro preposto. Você já imaginou o dono da empresa ter que comparecer em todas as audiências? Imagine de uma grande empresa, todas as vezes que o ex-empregado ajuizar uma reclamação trabalhista contra ele pessoalmente ter que comparecer em audiência? Não, então ele pode sempre se fazer representar por um preposto. Aí chega o Thales e fala que é Thales, eu digo, não, hoje você não é Thales, hoje você é Renato Saraiva. Sai da boca dele, é como se estivesse saindo da boca do próprio Renato Saraiva. Aí o juiz chega no dia da audiência e pergunta, Thales, ele associou Renato Saraiva. O reclamante, lá vinha um preposto, lembro como se fosse hoje, lá vinha um preposto. Aí a gente, que pena que ele chegou. Na hora que ele chega, senta na frente do juiz. O juiz pergunta para ele, descrente, que ele fosse falar alguma coisa útil, confessasse ali. Aí o juiz pergunta para o preposto, senhor preposto, o senhor sabe se na empresa chamavam o reclamante de imundo vagabundo? Aí o preposto, que era para estar ali no lugar do dono da empresa, encheu o peito de ar e olhou bem nos olhos do juiz e disse, sim, excelência. O juiz ficou furioso. O quê? O senhor está me dizendo que chamavam o reclamante de imundo vagabundo assim, com todo esse orgulho? Ele se encolhe, mas ele não nega. É isso que o senhor está dizendo? Ele abaixa a cabeça e confirma. Sim, excelência. O juiz fica furioso, mas não adiantou. Por que, minha gente, que o preposto fazia um negócio desses? Por quê? Porque ele tinha medo daquela televisão. Que televisão? Televisão do juízo final, aquela que vai passar quando todos nós mudarmos desse plano para o próximo plano espiritual. Ele que não ia ficar num lugar ruim, ficar mal lá em cima, por causa do empregador que queria que ele mentisse. Ele não ia mentir. Agora, gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. E se o preposto, que não presta o compromisso de dizer a verdade, não presta, eu não posso nem esperar que a parte produza a prova contra ela. Isso é da essência do direito. Aliás, é da natureza humana, não é? Só se reconhece isso. Mas o que eu posso fazer quando tem um preposto descarado mentindo, mas mentindo descaradamente, alterando a verdade dos fatos? O que você pode pedir? Você pode pedir as penas de litigância de má-fé. Ariana para o preposto também, se ele alterar a verdade descaradamente dos fatos, sim. Essa é uma das hipóteses do 793. Se a testemunha mentir também, mas se o preposto mentir. É rara a aplicação, é rara, por esse motivo que eu te disse. Não posso esperar que a parte produza a prova contra si. Mas se ela estiver mentindo enlouquecidamente no processo, descaradamente, o que você pode fazer para não ficar de mãos atadas? Você pode pedir que seja aplicada a ela, as penas de litigância de má-fé. Aí, para parte, são todas as penas de litigância de má-fé. Ariana, pergunta ou não pergunta? Pergunta, um aperto no meu coração se você errar. Mas quais são as penas da litigância de má-fé? Você arrisca? Arrisca aí do outro lado da telinha que eu vou sentir a energia aqui. Arrisca? Só multa? Só multa é para testemunhas. É multa de quanto? Superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. Que mais? Indenização dos prejuízos. Que mais? Honorários advocatícios. Que mais? Despesas processuais. É isso aí, gente. Bom, mas o fato é que eu estava dizendo para você que o preposto está ali no lugar do dono da empresa. Antes, se exigia que o preposto fosse empregado. Porque, gente, vamos ser sinceros, o empregado, o objetivo
de ouvir o preposto é tentar arrancar dele a confissão real, que ele admita fatos contrários aos seus interesses e de conformidade com as alegações da outra parte. O que eu quero? Eu quero que o Thales, que chegou como preposto no lugar do Renato Saraiva, admita que o Rafael fazia horas extras. Quero que ele admita. Eu vou perguntar para ele, escuta, que horas que chegar, quem tinha a função de receber a mercadoria? Ele diz, o Rafael. Que horário chegava a última mercadoria? 18h30. Quanto tempo levava o descarregamento do caminhão? Levava 30 minutos. Tá. E o Rafael, e qual que era o horário do término da jornada do Rafael? 18 horas. Então, 18 horas acabava a jornada. Mas ele tinha que esperar o último carregamento. Depois demorava mais 30 minutos. Fazia ou não fazia horas extras, gente? Fazia. O que eu quero é isso. Eu quero arrancar desse preposto a confissão real. Que adianta se tiver lá como preposto no dia da audiência um preposto profissional? Ele vai mentir. Ele entende o objetivo das perguntas. Ele sabe o que é ruim ficar no processo. Então, por isso, é que se evitava, por isso é que o TST entendia que o preposto precisava ser empregado. Hoje não, é texto de lei. Texto de lei. O preposto não precisa ser empregado. Se um dia tiver numa audiência e reconhecer qualquer um de vocês, e eu digo reconhecer mesmo, porque hoje em dia, pelo Instagram, você conhece todo mundo. E é como eu sempre digo, gente, por algum motivo, nossos caminhos estão se cruzando agora e esse mundo é desse tamanho. Agora é a sua fase da OAB, que nós vamos enfrentar juntos. Depois vai ser outra fase da sua vida, quem sabe. Qualquer hora da vida, nós vamos nos encontrar, porque o mundo é assim, pequenininho. E aí, na hora que eu te reconhecer, você é o preposto, você acha que eu quero te ouvir? Você entende o objetivo das minhas perguntas, você vai mentir, ainda que não tão descaradamente. E precisa que você seja empregado da empresa? Não. Pode ser você advogado? Pode. Certo, gente? Ariana, então eu posso ter na audiência 2 advogados? Posso. Quando chegarem 2 advogados pelo reclamado, eu vou falar, o juiz vai falar, cada um veio aqui a quê? Eu sou advogado e vim como advogado, eu sou advogado e vim como preposto. Posso ter um advogado e um advogado preposto? Pode. O que não pode, isso continua não podendo, é que figure em uma mesma pessoa, que o advogado da causa figure ao mesmo tempo como preposto. Isso não pode. Se você é advogado, você é advogado. Você não é preposto. Tem que ter independência aqui, tá bom? Ótimo. Então, preposto não precisa ser empregado. Já vimos, então, o artigo 841, parágrafo 3º, 843, parágrafo 3º. Agora, vamos para o 844 da CLT. Consequência do não comparecimento das partes em audiência. Aqui, gente, nós vamos ter de novo um outro artigo, objeto daquela dica que eu te falei, 5766. Isso por quê? Porque estamos violando as promessas da assistência judiciária gratuita, integral e gratuita a todos que comprovarem insuficiência de recursos, lá do artigo 574 da Constituição. Deixa eu te explicar. Então, olha como é que funciona. Quando o reclamante não comparece em audiência no processo do trabalho, quando ele não comparece, várias vezes na prova, essa é a única pergunta do examinador, a consequência é o arquivamento do processo. Se o reclamante não comparece em audiência no processo do trabalho, a consequência é o arquivamento. Nada impede que o reclamante ajuize de novo a mesma reclamação trabalhista no dia seguinte, se ele quiser. Então, ajuizada a reclamação, ela é distribuída para uma das varas. Quando chega na vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho, ok? Se o reclamante aqui, não comparecer em audiência no processo do trabalho, sem problemas. O processo é arquivado e o reclamante pode, no dia seguinte, ajuizar novamente a mesma reclamação trabalhista. Só que para que ele possa ajuizar essa mesma reclamação trabalhista, ele tem que recolher custas. Custas. Como assim? Quem recolhe custas no processo do trabalho, vamos aproveitar para revisar, é o vencido. E o vencido é o reclamante quando nada. Isso aqui resolve seus problemas, gente. Parece tão simples, mas resume mesmo. Nada.
Se o processo foi arquivado, foi proferida uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Quanto que o reclamante levou para casa? Nada. Então, quem tem que recolher custas? O reclamante. Recolhe quanto? 2% sobre o valor. Na sua cabeça, a primeira coisa que vem é o valor da condenação. Olha para a sentença, olha para ela com calma. Se dá um minutinho. Essa sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tem valor de condenação. Então, são 2% sobre o valor do acordo. Não, olha para a sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tem valor de acordo. Então, são 2% sobre o valor da causa, aqui no nosso processo do trabalho. 2% sobre o valor da causa. Observada, aí vamos lá, vamos revisar. Observado o mínimo de R$10,64. Você lembrou? Se não lembrou, não tem problema, eu vou repetir ainda. E o máximo de 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes, 20 e tantos mil. 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Só que ele tem que recolher essas custas para ajuizar uma nova reclamação. Qual que é? Por que está todo mundo chateado? Porque ainda que beneficiário da justiça gratuita. E por que todo mundo está reclamando aqui? Por que tem uma DI em face desse dispositivo? Que é aquela 5766. Por quê, gente? Te digo. Porque a Constituição não prometeu o acesso judiciário na hipótese de lesão ou ameaça de lesão. E se ele não tem dinheiro para pagar as custas? E também não prometeu assistência judiciária gratuita e integral àqueles que comprovassem insuficiência de recursos, os beneficiários da justiça gratuita. Então, como é que agora esse reclamante, beneficiário da justiça gratuita, tem que recolher custas para ajuizar de novo a reclamação? Bom, esse é o objeto da DI, mas o que te interessa agora é a prova. Qualquer decisão que venha aparecer, você vai ser o primeiro a saber, vai saber em primeira mão. Por isso, não pode deixar de acompanhar os seus professores no Instagram. Tem que ser só pelo tempo da prova. Vai ter propaganda? Vai, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai ter sorteio? Vai ter divulgação e vai ter dica? Vai ter convite para você participar das lives que são dirigidas a você, vai ter questão de prova e vai ter as informações importantes. Então, para você, nosso aluno do curso online, vale a pena seguir professor, @Rafael Tonassi, @Ariana Linhares, @professor Renato Saraiva. Beleza, gente? Ótimo, então tem que recolher custas para ajuizar essa nova reclamação. Tem uma outra coisa que aconteceu aqui, gente, que é muito triste, que está lá no parágrafo 5º. Bom, é assim, ó, se o reclamado não comparecer em audiência no processo do trabalho, então vem cá, reclamante não compareceu, arquivamento, já vimos. Se o reclamado não comparecer em audiência, não comparecer nessa mesma audiência, ele vai ser declarado revel. Revel e confesso quanto à matéria de fato. Revel e confesso. Só fique de olho nisso na hora da prova. Confesso quanto à matéria de fato aqui no nosso processo do trabalho. Não é fato e direito, é fato. Então, se o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista, vamos imaginar o Thales. Mente como? Mente descaradamente. Diz que fazia 5 horas extras por dia, trabalhava igual um escravo. Tudo mentira, gente. O Thales era o tipo de pessoa que ele ficava com, ó, deu 18 horas, que era o horário dele sair, ó, o dedinho esperando dar 18, apertava e, ó, saía correndo. Quando ajuizou a reclamação trabalhista, disse que era obrigado a ficar na empresa, bater o cartão e voltar, e trabalhar sem saber quando podia sair. Mente. Só que ele tem a sorte do bandido. 5 horas extras, ele alega. Essa reclamação foi distribuída para uma das varas. Quando chegou na vara, automaticamente foi encaminhada uma notificação para as partes comparecerem em audiência. Ele, sortudo, com a sorte do bandido, o que ele fez? Viu que o reclamado não compareceu em audiência. Quando o reclamado não comparece em audiência, ele é declarado revel e confesso quanto à matéria de fato. O que isso significa? Significa que nós vamos presumir verdadeiras as alegações do Thales, de que ele fazia 5 horas extras por dia. Vamos presumir verdadeiras as alegações dele. Porém, gente, hoje,
tem um probleminha. Por quê? Antigamente, se o reclamado fosse revel e confesso, não se admitia que ele juntasse a contestação e documentos, por exemplo, os cartões de ponto. A reforma mudou isso. A reforma vem para, no parágrafo 5º, dizer que ainda que ausente o reclamado, se o advogado estiver lá presente, serão aceitos a contestação e os documentos. Então não adiantou nada que se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo reclamante, de que o reclamante fazia 5 horas extras por dia, se serão aceitos os cartões de ponto que demonstram que ele não fazia nenhuma horinha extra por dia, né? Certo? Então, o que o examinador vai perguntar para você? O preposto precisa ser empregado? Cruz credo, cruz credo. O preposto não precisa ser empregado. Se o reclamante não comparecer em audiência, o processo vai ser reclamante. Reclamante, presta bem atenção nisso. Se o reclamante não comparecer em audiência, o processo vai ser arquivado. Extinto o processo sem resolução do mérito. O empregado pode ajuizar uma nova reclamação? Pode. Mas tem que recolher custas? Tem que. Salvo se beneficiário da justiça gratuita? Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Se o reclamado não comparecer em audiência, ele é revel e confesso quanto à matéria de fato. É sim. Porém, eu te pergunto, o juiz deve ou não deve receber defesa e documentos? Deve receber defesa e documentos se o advogado estiver presente. Gente, você não tem ideia de quantas coisas você conquistou aqui de conhecimento, porque você ficou até o final. Saiba que isso é para poucos, essa determinação, essa garra, como diz o Rafael, eu vejo em você que chegou até o final dessa aula de hoje, que você não está disposto a desistir, que você vai rolar no chão com essa chance de passar na prova da OAB. E saiba que nós estamos aqui cheios de gás, cheios de vontade de garantir todas as questões de reforma que venham a cair na sua prova. Então, continua nesse caminho. Hoje nós falamos de muitas coisas. E na próxima aula, assiste logo, quanto antes, a próxima aula de processo é sequência, e as outras 2 aulas de direito material do trabalho. Check. Ariana, vou estudar por outro lugar? Não, vai estudar aqui com a gente. Juntos nós somos mais fortes. Queríamos ver vocês. Vamos acompanhar vocês até ver o nome na lista definitiva dos aprovados. Quando você vai experimentar melhor, gente, de todas as sensações. Eu sei que você vai viver muitas conquistas felizes com fé em Deus. Vai ser sócio do escritório, vai passar nos concursos da magistratura, dos tribunais regionais do trabalho. Você vai ter suas conquistas pessoais e vai ter muitas alegrias, mas essa daquele dia em que você aperta o F5 e vê o seu nome na lista dos aprovados, pode acreditar em mim, você nunca mais vai esquecer. E nós vamos dividir essa alegria com você. Vamos de mãos dadas com vocês até o dia da aprovação. Então, te espero na próxima aula, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.